Então, bom dia a todos e todas. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e coloco em discussão a ata por videoconferência do dia 28/11. Não havendo nenhuma divergência, declaro aprovado. Anuncio os processos. Tem um processo retirado de pauta da minha relatoria, né? Qual é o número? Anuncie, por favor. Da relatoria da desembargadora Yolanda, o item 39, 2022-0073-9390, ficando consignado para a sessão do dia 6 de dezembro. O processo 22 da pauta, 2022-0072-1350, continua com vistas do desembargador Roberto e fica consignado para a sessão do dia 6 de dezembro. E o item 16 da pauta, da relatoria do desembargador Cesário, o 2022-0082-7357. Pronto. Anuncio agora os processos em segredo de justiça. O item 4, 2022-007-32981. O item 11, 2022-007-21894. 21, 2021-007-351510. 23, 2022-007-21481. 28, 2022-007-27850. O 35, 2022-007-37611 e o 47, 2022-007-40520. O que não cabe sustentação oral é o item 11, 2022-007-21894. Anuncio agora os processos, as sustentações orais com julgamentos convergentes e unânimes. 27, item 27, 2022-007-22643. Improvido, 45, 2022-007-40464, improvido, e o 47, 2022-007-40520, improvido. Vamos iniciar, então, com as sustentações orais. Qual é o primeiro, Gabi? O 38, que é da relatoria do desembargador Cesário, 2022-007-3931, sustentação oral por parte do apelante Mateus de Pina Santos, Lisboa. Se dispensar o relatório, está com a palavra. É o 38. 38. Pois não, bom dia, pode iniciar. Bom dia, excelências, cumprimento a todos. Só para confirmar, o final do processo é o 9331. 9331. Pronto. Eu queria iniciar falando alguns pontos acerca da apelação promovida pelo banco réu, que agora é o banco apelante. No caso, o primeiro ponto que eu gostaria de ingressar falando é a respeito da ausência da comprovação do recolhimento do preparo. O banco juntou a apelação e não comprovou o recolhimento do preparo devido no processo, sendo esse ponto um ponto muito importante, um ponto de pressuposto de admissibilidade do recurso. O recurso não deve ser admitido. Agora, no mérito, caso essa parte seja transpassada, a apelação se limitou a alegar unicamente os mesmos termos da contestação, quais sejam que existia algum contrato, que houve algum depósito, e juntou algumas faturas de um suposto cartão de crédito. Acontece, excelências, que, como constatado, pelo juiz de primeiro grau, não houve a juntada de nenhum contrato assinado pelo apelado, no caso Roberto, que comprove a contratação desses esses empréstimos consignados, certo? De igual modo também, todas as supostas faturas juntadas pelo banco estão em branco, não houve gasto nenhum, não houve nada que ligasse aquelas faturas ao apelado.
Então, as faturas estão em branco, não houve utilização de nenhum crédito referente ao cartão. De igual modo, também não houve a comprovação dos supostos depósitos efetuados na conta do apelado que comprovassem o pedido de compensação de valores, certo? Então, a minha sustentação é para que a sentença seja mantida nos termos do juiz de primeiro grau, pois assim está refletindo justiça. É isso. Obrigado. Obrigado. Aqui, com a palavra do desembargador Cesário. Meus colegas, o doutor Causídico levantou uma questão que eu estive observando aqui no processo rapidamente, e como não encontrei nenhuma referência em meu voto a essa questão, Sim, eu vou retirar para a próxima sessão certo. A o segunda-feira. presente feito, exato. Então, o processo foi retirado, voltando na próxima segunda-feira. Agradecendo ao advogado, doutor Pronto. Matheus. Tá certo. Bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado. Muito obrigado. Segunda. 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 Foi o próximo? É. Ô, Cesário, terça-feira está mais calma, ela está dizendo. É melhor você deixar para terça. Para terça, né? Avisar o advogado, né? Será que ele já saiu? Doutor Matheus? Eu estou aqui sim. É para terça-feira, viu? Terça-feira, né? Pronto, tá certo. Obrigado. Nada. Qual é o próximo, Gabi? O 50. O item 50 da relatoria do desembargador Cesário, 2022-007-38, 364. 38-364, e a sustentação por parte da doutora Silvia. Pois não, doutora Silvia, pode começar. Número 50. Doutora Silvia. A Silvia está tendo processo também na segunda Câmara. É. Ela pode estar... Então, a gente pode deixar, né? Se acontecer esse Então, vamos deixar. Né? Alô? Ele foi qual item, Gabriel? 108, né? Então, doutora Silvia, pode iniciar. Bom dia, doutora Silvia. Bom dia. Cumprimento Dia. Vossas Excelências. Me escutam bem agora? Tudo bem. Muito obrigada. Me desculpe o atraso, eu estava só concluindo aqui a sessão da segunda Câmara. Foi chamado, então, o processo 43 da ordem, Excelência, é isso? 50. É o 50. O 50 da pauta, a sentença prolatada na origem foi de improcedência da pretensão autoral, o recurso é da parte autora e a sustentação oral é por parte da requerida. Nesse caso, nós entendemos que a sentença não merece reparos, uma vez que foi juntado, apesar, né, da alegação de inexistência de relação contratual, foi juntado o contrato, foi realizada a perícia nesse contrato, a perícia com conclusão favorável no sentido de que a assinatura ali aposta é da parte autora, havendo uma observação tão somente a respeito do preenchimento de dados, de sorte que, como bem registrado na sentença de origem, não há que se falar que a parte autora não aqueceu com o conteúdo do contrato firmado entre as partes, pois restou claro que a assinatura ali aposta é legítima e foi por ela aposta naquele contrato.
Então, diante disso, nós entendemos que a sentença não merece reparos, razões pelas quais nós pugnamos pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela integral manutenção da sentença. Todavia, caso porventura não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, entendo importante destacar que as folhas 94 do processo de origem materializado foi juntado o histórico de negativações em nome da parte autora, né, referente aos últimos 5 anos das negativações, onde há registro de negativação pretérita à negativação objeto dessa demanda. Essa negativação objeto dessa demanda foi incluída em 22/5/2018, a pedido da Telefônica, quando já havia outra negativação incluída em 11/4/2016, a pedido da Caixa Econômica Federal, com exclusão somente mais de 2 anos depois da inclusão a pedido da Telefônica. Diante disso, nós pugnamos, então, que, caso no mérito a sentença seja reformada, que seja integralmente afastado o pretendido dano moral em virtude da existência de negativação pretérita e, consequentemente, pela incidência do teor da súmula 385 do STJ. É objetivo da sustentação quanto ao caso dos autos, Excelências. Devolvo a palavra, agradecendo desde já a oportunidade. Ok. Com a palavra o relator. Um minuto. Eu retirei esse também para terça-feira, né? Será? Oh. Esse aí eu estava vendo aqui, tinha concordado com o seu voto, mas e outra coisa, tem o laudo do perito, né? Para terça. Tem o laudo aí do perito, né? Você viu o laudo do perito, né? A conclusão aí está bem enfático. Mas a conclusão não é por isso não, porque a conclusão pela veracidade da assinatura, mais o preenchimento foi irregular. Então, o contrato, forma, né? Acho que é discutível. Mas é uma outra questão. Pronto. Que aproveitaria também para examinar essa. Pronto. Vamos voltar. Pelo que eu entendi, a litigância foi de má-fé. Não, sob a alegação de que seria alterado o contrato. Mas eu acho que esse ponto aí não vai prevalecer, não. Eu vou dar uma reestudada nisso com mais cuidado. Eu achei até estranho, né? Vamos então ao 27 agora, né? Não, o 34 e o 45. Como tinha havido uma condenação da parte, eu acho que a assessoria manteve. E foi, mas não tem. Na verdade, não era para. 45. Os dois são dois. Tá. Pronto. 34, então, agora. O 34, 2022-007. 37.022, da relatoria do desembargador Roberto, pelo apelante, o doutor Lucas Melo dos Santos. Com a palavra. É o 34. Pode iniciar com a palavra, doutor Lucas. Só um minutinho, Excelência. Bom dia. Bom dia a todos. Inicio com os meus cumprimentos ao excelentíssimo desembargador doutor Roberto Eugênio da Fonseca Porto. Estendo cumprimentos aos demais desembargadores desta Câmara, ao membro do Ministério Público, serventuários e colegas advogados. Excelências, trata-se de apelação civil interposta pelas empresas Horto Santo Antônio e a Primaz Engenharia, a qual pretende a reforma da sentença de piso, que condenou as apelantes ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 4.800 e danos morais no valor de R$ 4.000. O processo de origem trata-se de ação indenizatória na qual o autor pretende ser ressarcido pelos danos ocasionados no armário da cozinha, em razão da ocorrência de suposta infiltração no imóvel adquirido junto aos apelantes. Nas razões executais, as empresas apelantes pugnam pela reforma da sentença de primeiro grau em razão dos seguintes argumentos. O primeiro argumento que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é com relação à ocorrência da decadência. O imóvel ele foi entregue em 26 de julho de 2017, em perfeitas condições, conforme termo de recebimento anexado aos autos. O recorrido, em sua exordial, sustenta que em janeiro de 2019 recebeu representantes das apelantes, no momento em que ficou identificado o cano furado. Mais à frente, o recorrido segue afirmando que em outubro de 2020, a Primasa,
ora recorrente, esteve no imóvel onde detectou que o problema persistia e necessitava de reparo. E novamente foi feito. Porém, a requerida se recusou a efetuar o prejuízo da perda do armário, que estava instalado onde ocorreu a infiltração. Ou seja, segundo as declarações do próprio autor, a perfuração do encanamento se deu em 27 de outubro de 2020. Ocorre que a apresentação só foi ajuizada em agosto de 2021, ou seja, quase um ano após a realização do reparo no imóvel. E nos termos do artigo 26 do CDC, tem-se que a perda do direito de reclamar por vícios ocultos se torna impróprio ou inadequado ao consumo caduca em 90 dias. Nesse sentido, as recorrentes pugnam pelo que Vossas Excelências pronuncie a decadência ora apontada, devendo a apresentação ser extinta com apreciação do mérito. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção era em respeito à ausência do vício, propriamente dito, no imóvel. Porque ficou identificado que nas assistências realizadas pelas recorrentes não ficou identificado nenhum vício no imóvel, mas sim uma perfuração na tubulação causada pelo próprio recorrido em decorrência da instalação dos armários na cozinha. Obviamente, o instalador, ao realizar a instalação desses armários, não observou o projeto hidráulico e acabou causando todo esse dano. Inclusive, excelências, pela própria descrição fática do demandante e pelas fotos anexadas no processo, está incontestável a existência das perfurações nas paredes, quando da instalação do armário, que acabaram por causar a perfuração na tubulação. No mais, o magistrado de piso afirma que as recorrentes caberia pugnar pela realização de prova técnica pericial, a fim de demonstrar a origem da perfuração, dado seu ônus probatório. Ocorre, nobres julgadores, que é necessário pontuar que, durante a instrução do processo, a parede que já tinha sido objeto das infiltrações, das supostas infiltrações, já tinha sido recuperada, e o autor já havia descartado o imóvel, razão pela qual não havia mais, seria impossível a realização de perícia nesse processo. Nesse sentido, atribuir uma prova diabólica às recorrentes é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, não havendo que se falar em ônus da prova nesse caso. Inversão do ônus da prova nesse caso. Nesse tom, é absolutamente inadmissível o pedido de reparação de danos materiais. Vejo que não existe qualquer vício atribuído às requeridas. Isso porque o vício foi analisado pela assistência técnica das apelantes, sendo constatado que foi o próprio autor que causou o vício, sem se atentar ao projeto hidráulico da unidade. Quanto ao dano moral, não se encontra mais pálido da prova que houve qualquer dano que possa ser de responsabilidade das recorrentes, principalmente moral, falecendo por isso a razão de pleitear a reparação do dano supostamente sofrido. Por fim, caso Vossas Excelências não entendam pela ausência de responsabilidade das empresas recorrentes, em razão dos argumentos aqui expostos e nas razões do presente recurso, o que se admite apenas por amor ao debate, requer que julguem o pedido de danos materiais improcedentes, face à ausência de comprovação da perda patrimonial, uma vez que o autor se limitou a anexar ao processo um recibo escrito à mão. Ao nosso sentir, o recibo feito à mão, sem qualquer outra prova complementar, tais como comprovante de pagamento, comprovante de depósito, nota fiscal, não é capaz de comprovar que o valor de R$ 4.800 foi efetivamente despendido pelo recorrido. Ademais, eles não anexou outros orçamentos que pudessem corroborar, né, a esses valores. Ante o exposto, resta evidente que todos os eventuais problemas apresentados e comunicados às RES pelo autor foram imediatamente sanados. Contudo, as infiltrações que, segundo o autor, deterioraram o armário foi causado única e exclusivamente pela equivocada instalação do armário, sem se atentar ao projeto hidráulico e às tubulações existentes no interior da edificação, não havendo que se falar em condenação de danos materiais e danos morais. Por fim, diante de tudo que foi exposto, as empresas
recorrentes pugnam pelo provimento do recurso de apelação interposto para tornar a sentença improcedente, por ser medida de justiça. Agradeço a atenção. Pois não. Então, com a palavra, o relator. Já tem uma votação unanimidade. Eu vou ler em emenda apelação civil, indenização, vício de construção, preliminar de impugnação à justiça gratuita de decadência rejeitada, mérito. Pedido indenizatório em razão de vício construtivo nas instalações hidráulicas do apartamento. Verificação. Vício apresentado em mais de um ambiente do imóvel. Fato comprovado que foi agravado pela ausência de prova de que o armário da cozinha teria sido danificado por um cano furado quando da instalação. Sentença mantida, indenização do valor do bem danificado devida, recurso conhecido e desprovido. À unanimidade, então, o recurso foi conhecido e improvido, agradecendo ao doutor Lucas. Obrigado. Nada. O próximo é o 33, né, Gabi? 33. Da relatoria do desembargador Cesário, 2022-007-35091, sustentação por parte do apelante, José Edmilson, e do apelado, doutor Pedro Otto Souza Santos. Aqui. Vamos à ampliação. Aí eu vou informar os dois advogados que, como nesse aqui, o recurso foi parcial provimento, o voto proferido pelo relator, mas tem uma divergência. O provimento parcial Para excluir o dano moral. foi para excluir o dano moral, e tem uma divergência minha, entendendo pela manutenção do dano moral. Então, iremos à ampliada. Os senhores podem se reservar para fazer a sustentação quando da realização da ampliada. Pode ser? Pode ser, excelência. Da minha parte, tudo bem. Pois não. Sim, excelência. Concordo. Então, por hora, o recurso foi julgado parcialmente procedente. Nos termos do voto relator, iremos ampliar. O próximo, Gabi. Então, 28, são 28. Esse é em segredo de justiça. Eu vou pedir para
Pronto. Agora qual é? Agora é o 41. 41 da minha relatoria 2022-007-40033, pelo apelante, doutor Hamilton Alves dos Santos Júnior. Com a palavra. Pode iniciar. Oi, bom dia. Bom dia. Bom, inicialmente, né, saúdo a Vossas Excelências, um excelente dia, e trago alguns pontos nesse recurso de apelação, inicialmente destacando uma questão debatida desde a contestação, mas que não foi devidamente enfrentada, né, ou foi, na verdade, enfrentada de modo diverso pelo juiz Wacol. Vejam só. A pretensão da parte autora, quando fez a presente demanda, era anular um recibo, um contrato particular de compra e venda. Só que o que acontece? Após, ou no ato do julgamento, né, além de ser feita, né, a anulação desse contrato de compra e venda, que teria sido apenas uma prova utilizada no processo anterior de uso capião pelos requeridos, o juiz automaticamente já declarou a propriedade registral desse imóvel, né? Pulando, inclusive, uma etapa de uso capião, já que foi desconsiderada a ação prévia de uso capião promovida pelos requeridos. Então, este primeiro ponto que eu trato refere-se à ausência de própria justa causa para a demanda. Por quê? Se a pretensão da parte requerente era demandar sobre o registro imobiliário, sobre a sentença que é transitada em julgado do processo de uso capião, o caminho seria outro, seria o da ação rescisória. E isso foi trazido e reforçado várias vezes durante a instrução processual do primeiro grau, mas não foi enfrentado. Essa nulidade, né, não foi devidamente apreciada, de modo que tratou-se do mérito referente à questão do contrato particular de compra e venda, mas gerou-se a consequência diretamente anulando-se a sentença que já estava transitada em julgado, sem diretamente enfrentá-la, sem buscar, na verdade, as outras provas que estavam ali inseridas no contexto daquele processo, que é o processo de 2014, várias vezes citado, tanto nas razões recursais, como também no contexto do processo de primeiro grau. Trata-se do processo 2014-630-00461, que foi julgado também pelo juízo de Campo do Brito, emitiu-se o mandado de transcrição e foi devidamente registrado lá na comarca imobiliária local. Então, esse é o primeiro e um relevante ponto, porque os recorrentes entendem tratar-se de uma situação que causa nulidade do processo. E o que reforça ainda mais esse primeiro ponto é quando observamos o item B da parte dispositiva da sentença, né, que é justamente quando o juiz, no item A, declara expressamente que está anulando um recibo de compra e venda. E no item B, automaticamente, ele já declara a propriedade registral do imóvel, sem necessidade de discutir acerca da sentença de uso capião previamente já transitada e julgada, e que teria sido o motivo, o documento hábil a gerar o registro imobiliário. Além desse, já passando para a parte do mérito em si agora, né, já que esse ponto inicial, né, como eu mencionei, ele seria capaz de anular o processo em si. No mérito, alguns pontos chamou a atenção e nas razões recursais foram tratados também de forma bem destacada.
porque o juiz de origem, ele trouxe alguns pontos, né, que não havia contradição, mas utilizou para apontar divergências entre os depoimentos de algumas das partes e testemunhas, né? No primeiro ponto que foi destacado, ele menciona que tanto o José como Marcos afirmaram que, mesmo após a separação de fato com Andréa, José ainda pagava, como ainda hoje paga, na verdade, o aluguel a Marcos do imóvel em que André reside com os filhos. Sobre esse ponto, né, havia sido esclarecido, né, mas nesse patamar de recurso vale a pena memorar que o senhor José manteve os aluguéis justamente para não deixar os filhos desamparados, né, já que eles moravam nessa casa, mas em momento nenhum foi reconhecido que o imóvel não era de Marcos, né? Também é importante trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, já que pode não ter ficado tão claro na leitura dos autos, né, de origem, e José e Marcos, eles são um padre, na verdade, né? O senhor Marcos, que é o recorrente, ele é padrinho dos filhos de José, que é um requerido, né? E Andréia, que é a parte requerente. E por vários anos, né, foi comungado, né, de amizade, a tratativa deles, de questões de confiança também. E o que aconteceu é que somente após a separação entre André e José é que houve esse questionamento sobre o imóvel, né? O imóvel que era claro e evidente reconhecido como de propriedade de José e de sua esposa, ou de, no caso, de Marcos e de sua esposa, mas que foi contraditado por Andréa a fim de tentar, né, aumentar o patrimônio que estava sendo discutido em uma ação de divórcio. Então, esse é o contexto marital complicado, né, que se visualizou nos autos e que trouxe essa divergência. Em verdade, né, o que em poucos pontos assim da fundamentação da sentença, o juiz Jacó dá a entender que poderia ser uma situação de querela nulitatis, né? Só que o que acontece é que André e José, eles eram locatários apenas, ou seja, eles já tinham conhecimento da propriedade de Marcos do imóvel. E eles sequer poderiam demandar uma ação de uso capião, já que a posse primordial era de Marcos. Então, tudo isso leva em consideração que não haveria sequer necessidade de citar eles, né? Uma coisa seria se José e Andréa, eles tivessem o próprio registro imobiliário e aí fosse promovida a ação de uso capião sem o conhecimento, sem a citação deles expressamente. Mas não foi. A ação de uso capião, previamente instaurada, ela constou, né, com o conhecimento e a declaração dos confinantes, né? Houve o edital de publicação para os interessados e, na oportunidade, não houve pronunciamento, né? Então, é o ponto que, apesar de ser no mérito, eu reforço a parte inicial que eu trouxe. Não caberia discutir a anulação da sentença, né, e do registro imobiliário na ação anulatória, que visava, pelo pedido da parte requerente, anular um contrato prévio de compra e venda, contrato particular, que foi apenas um dos meios de prova do processo de uso capião. Então, é nesse contexto que se pretende a reforma da sentença, né? No primeiro momento, para que seja anulado, né? Já que não havia causa a ser demandada em ação anulatória, mas sim em ação rescisória, conforme a pretensão autoral. E no segundo momento, na parte do mérito, né? Caso seja, né, vista
a situação como uma querela nulitatis, no sentido de que não seria obrigatória a citação da senhora Andréa para o processo de uso capião que havia sido previamente instaurado e já estava, inclusive, concluído. Mas, caso superada essa questão, né, pela eventualidade, vale debater também uma outra situação, que foi a condenação da parte requerida em uma indenização por danos morais, né? Acredito que Vossas Excelências também deve ter visto esse ponto, né, nas razões recursais e na própria sentença, e não havendo má-fé, nem demonstrada qualquer situação que possa ter levado à ideia de que houve algum constrangimento, algum ferimento à personalidade da parte requerente, não há por que haver a manutenção da condenação em uma indenização por dano moral. Ainda mais no patamar em que foi arbitrado, que foi em R$ 10.000. Então, também foi trazido nas razões recursais, né, a fundamentação para que seja, caso, né, não seja acolhido o primeiro ponto de nulidade, e nem também o de reforma, que seja retirada a condenação por danos morais, já que é incabível nesse caso. E ainda se mantido, né, vale a pena atingir esse ponto da eventualidade, né, que seja reduzido esse valor arbitrado de R$ 10.000 consideravelmente para algo não mais de R$ 1.000, porque de fato não houve ferimento à personalidade da requerente. Então, nesses pontos é que eu vim fazer a sustentação, porque realmente é uma situação delicada, o processo foi extenso, né, com várias testemunhas ouvidas, então, vim realmente chamar essa atenção para esse primeiro ponto, que não foi muito bem decidido, né, na verdade, enfrentado, né, não a palavra certa não é decidido, mas sim, não foi devidamente enfrentada, a fim de que possa, né, ser revisto por Vossas Excelências, e com isso reforço o deferimento da apelação. Obrigada. Eu estou aqui mantendo a sentença, é uma ação de anulação de escritura de compra e venda de imóvel por simulação, acumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença foi de parcial procedência, recurso dos réus, primeiramente tem a preliminar contra a recursal de ausência de idealicidade que eu estou rejeitando, compra e venda de imóvel, simulação, artigo 167 do Código Civil, vício do negócio demonstrado através das provas contidas nos autos, negócio jurídico nulo, e a parte autora que se desincumbiu do ônus que lhe cabia, retorno dos autos ao estado coante, danos morais configurado, estou mantendo o quanto, inclusive, foi R$ 10.000. Recurso conhecido e desprovido. Confirmo os votos, Roberto e Rui. Então, por unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido. Agradecendo ao Ok. Obrigado e um excelente dia. Obrigado para o senhor também. É o 43, né? Isso. 43 da pauta da relatoria do desembargador Cesário é o 2022-007-40432, pelo apelado, doutora Silvia. 43. Será que ela está lá na outra? Pronto, então eu vou passar. A doutora Silvia pode estar na primeira ou na segunda. Então, o próximo agora é o 51, né? 51, então, vamos passar para o 51, que é da relatoria também do desembargador Cesário. É o 2022-007-4191, pelo apelante. Quem é que está? Ausente. Então, nesse nós iremos também para a ampliada, né? Porque não tem unanimidade, é daqueles casos do banco. Tem uma divergência, o relator está votando apelos conhecidos e desprovidos, e eu estou trazendo uma divergência aqui que está sendo acompanhado por
pelo desembargador Roberto, que é com relação à configuração do dano moral que eu estou entendendo. E o Roberto também está me acompanhando, então iremos ampliar. Pronto, já entrou em contato. Doutora Silvia, então, com a palavra para o item 43, 2022-007, 40432, com a palavra. Cumprimentos renovados, agradeço. No caso dos autos, a sentença prolatada na origem foi de improcedência, com arbitramento de multa a título de litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa atualizado. O recurso é da parte autora, sob o fundamento de que a empresa teria se limitado a juntar aos autos apenas telas unilaterais, documentos que entende não possuir eficácia probante para se contrapor à tese autoral. Nós ousamos discordar da tese recorrente, entendemos que a sentença não comporta a reforma pretendida, porque, em que pese não ter sido juntado cópia do instrumento contratual, com a defesa nós juntamos os elementos que evidenciam a habilitação de linha móvel em nome da parte autora no ano de 2017, quando houve, então, a migração, né, da linha pré para o pós, no plano controle, e tendo sido cancelada apenas em junho de 2018 por inadimplemento. Nessa documentação, nós juntamos as evidências de realização de pagamento de faturas no curso da relação contratual na modalidade pós-pagas, e juntamos também os relatórios de utilização dos serviços referentes a esse período, inclusive com ligações para o número móvel final 2316, que pertence ao pai da parte autora. Então, dentro desse contexto, né, o conjunto dos elementos apresentados com a defesa, ao nosso sentir, evidencia a existência de relação contratual na modalidade pós-paga, razões pelas quais entendemos que a sentença deve ser mantida como prolatada na sentença, né, pelo magistrado de origem. Diante disso, pugna pelo improvimento do recurso ora sob julgamento, agradecendo a Vossas Excelências a oportunidade, devolvendo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigada, bom dia. Com a palavra do relator. Relação civil, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Empresa de telefonia, inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito por suposto débito ocorrido em razão da migração do plano pré para o pós-pago. Mudança de entendimento quanto à aceitação em conteste das telas sistêmicas. Análise mais detalhada das informações constantes dos prints, endereço divergente do informado e comprovado coexordial, devido à requerida de provar alteração de endereço, ausência da prova nesse sentido, empresa que alega que a linha em questão foi habilitada em 18 de 2017 e cancelada em 27 de 6 de 2018. Prints que informam o pagamento da última fatura em 15 de 2 de 2018. Negativação ocorrida devido ao não pagamento das contas, com vencimento em março e abril de 2018. Conclusão de que entre o período de 15 de 2 de 2018 até a data do cancelamento, 27 de 6 de 2018, a linha permaneceu em funcionamento, mesmo com as contas em atraso, ausência de razoabilidade. Ausência de prova da migração para o plano pós-pago. Falha na prestação de serviço caracterizada, dano moral configurado, quanto fixado em R$4.000, razoabilidade, proporcionalidade e recurso provido. Quanto por unanimidade, o recurso foi conhecido e provido, agradecendo a doutora Silvia pela sua participação. Bom, então terminaram as sustentações, vamos agora aos que não estão unânimes, começando pelo item 51 da relatoria do desembargador já foi, o 11 também já foi, o primeiro, então. Participa primeiro, o 7, pode ser. Pronto, o 7 partes. O 7. Agora é o 2021-007, 18600. Nesse. Pronto, esse eu vou pedir vista. Esse eu vou pedir vista e trago terça. É o item 7. Pedir vista mesmo. O item 7 é seu. Agora o 24. Da relatoria do desembargador César, não, esse tem Roberto, né? O item 25, da relatoria do desembargador César, 2022-007-22100. Nesse aqui,
Aqui tem o voto do desembargador Cesário, que está dando provimento ao recurso, e eu estou trazendo uma divergência Parcial, né? aqui. O seu provimento parcial, né? Não, o seu é pelo provimento, né? Não, o seu. O meu, eu estava dizendo o seu. E o meu é pelo provimento parcial, então iremos para a ampliada, né? É aquela questão Sim, do DIFAL, do default que é a, 90º, né? que é a, como é que se diz? A vacância, né? É. Que o seu argumento é de que o que já tem na própria lei, né? Eu tenho observado, e até até naquele fiquei- dia a sustentação de Zé Paulo, ele ressaltou isso, dizendo o seguinte, que não precisava ser provimento parcial, porque a própria lei já estabelece a possibilidade de cobrança somente depois do prazo 90º, entendeu? Por isso que eu estou dando provimento. Não, eu vou amanhã. Amanhã teremos também vários desses. Eu até fiquei depois pensando, analisar. Até amanhã eu aí faço um estudo mais, e aí se eu tô, acho, propensa a me acompanhar. Que aí vai ser provido. Tem vários amanhã. Assim. Por isso que eu fiquei. Por hora agora eu vou deixar, mas aí, viu? O próximo é o item 30, né? 30, não, 30 é Roberto. 40, Você também tem preferir, ele. Yolanda, porque é o seguinte, como eu vou entrar em Todos com férias ele. e com ampliação só vai para o ano que vem, né? Eu posso retirar essa Ah, tá. e deixar Pronto, para a ótimo. sessão de terça-feira. Então, fica melhor. Porque aí você já define sua Pronto, posição. pronto. Se for o caso de aderir à Pronto. minha Aí você posição, já a traz gente na julga terça. essa aqui Porque por eu acho que eu unanimidade, não vou vai para aderir. ampliação, não atrasa. Eu tudo indico que eu vou aderir, então. Tá? Vai retirar o Vai. Não, o sétimo não. É o qual é? 25. Então, 25, para terça-feira. É para terça-feira. 25 para terça. Certo? Pronto, qual é esse agora que para no... Vamos para o primeiro. Foi. Aí eu estou dizendo que... Vai direto. Vai. Provimento. Pelo provimento. Vou pelo provimento provimento parcial. parcial, entendendo. Na verdade, Paulo É. está praticamente. Zé Paulo até na última. Isso, foi. Sustentou. Foi. Já está. Exato. Essa divergência tem, inclusive, na ampliação. Não, então, Aí eu como tô a Yolanda está dizendo que ela de hoje para amanhã vai fazer um estudo mais detalhado, e amanhã ela define a posição dela, estou propensa aí a eu aceitar, retiro entendeu? essa, porque na terça-feira a gente já vai ter uma Porque, posição inclusive, se- ou não, né? Não. É só isso. É uma divergência convergente. Pois é, então até amanhã. E aí, se eu modificar, viu, Cesário, eu já coloco no meu voto, já tiro. Entendeu? Oi. Eu votei. Sim, acompanhando. Certo. Mas, na verdade, na última, isso. Exato. Vem no sentido de Zé Paulo. Eu estou só. Eu estou dizendo que até vai amanhã, como amadurecer amanhã um nós pouquinho temos mais. vários nessa mesma situação, Isso. que eu vou decidir, porque eu acho que eu estou propensa a Aderir, modificar, entendeu? Então vamos ao primeiro agora, né? Voltando. Da relatoria do desembargador Rui, 2022-007-19-026. Desembargador, esse Oi. número. Já modificou, não foi? Foi uma palavrinha. Aqui foi o erro material. Foi. Constava, na verdade, o Banco de Minas Gerais. Mas ele não verdade, integrou era o ali de originária, né? Isso, era o Cesário está dizendo. Itaú. Itaú. Ok. Tanto o primeiro como o segundo, a mesma coisa. Sim. Então, já consertou. Já está, o erro material já foi Pronto. Então, Eu deixei você votar só para lembrar isso, mas estou acompanhando ela. ok. acompanha, então, Roberto. Foi um erro material que ele corrigiu, o Cesário já acompanhou. Pronto. Então, embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. O segundo também é da relatoria do desembargador Rui, 2022-007-19-403, também a mesma forma foi corrigido. É a mesma coisa. Então, conhecidos e improvidos. A unanimidade. Agora o próximo é o 7, já foi, né? 24. O 24, que é da relatoria do desembargador Cesário, 2022-007-21-706. Aqui nesse está faltando o meu voto e o de Roberto. Qual é o? Bom, eu tenho minha suspensão e comuniquei a Gabi.
Esse aqui, Roberto, entrou hoje em razão da suspeição do desembargador Rui. É o 20º. 24. E esse eu não tinha votado, não sei por quê. Como é? Eu estou acompanhando. Estava em correção, né? Então, por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido, conforme o voto do relator. O próximo é o item 26. Faltando meu. Eu estou aqui, eu voltei agora, aí quando eu volto assim, executando, Acho aguardo que um por momento. algum que estava. Demora. Porque eu fui voltar agora naquele de cesárea. Isso eu não estou conseguindo abrir. Agora sim. Qual é o número? Qual é o item? 26 agora da minha relatoria, 2022-007-22407. Aqui está faltando o voto do desembargador Cesário. Porque quando eu fui votar, ele ainda não tinha sido lançado. Porque por eu isso. Aí coloquei eu fui adiante e não voltei. Eu coloquei na quinta, eu acho. É que eu não voltei depois, só um instante. Foi na quinta, não foi? Foi, acho que foi na quinta. Esse é o número 6. Não, esse é o número... Peraí. Esse é o número 26. 26. Foi sábado, por isso, Cesário. Porque já estava o voto, mas eu fui fazer uma correçãozinha de português e aí ficou para sábado. Mas o voto já estava, entendeu? Só que eu não tinha homologado. Não, tranquilo, porque às vezes eu estou votando aí, se não tiver, eu vou adiante e esqueço de voltar naquele. Mas foi sábado, você tem razão. Não, não deu problema não. Só um instante, viu? Pois não. Estou acompanhando, Vossa Excelência. Então, por unanimidade, o recurso foi conhecido e provido, né? Aliás, e prejudicado, peraí. Recursos conhecidos para dar provimento às apelações dos requeridos Ézio Prata Faro e Francisco Carlos Nascimento Varela, ficando prejudicada a análise do apelo da Ingetes. O próximo é o item 30, né? 30 da relatoria do embargador Roberto, 2022-007-31867. Esse vai para ampliação também, aquele de caso de banco. O voto está sendo, por hora, conhecido e provido parcialmente, mas tem uma divergência do desembargador Cesário. Iremos à ampliação. Próximo. 40 da relatoria do desembargador Rui, 007-39835. Também vai para ampliação esse. Então, é de banco também, né? Então, por hora, o recurso está sendo conhecido e parcialmente provido com a divergência lançada pelo desembargador Cesário. O próximo é o 52, da relatoria do desembargador Roberto, 2022-007-33092. Pronto. Pedido de continuação do julgamento com o pedido de vista do desembargador Cesário Siqueira. Está acompanhando. Está acompanhando? Então, por unanimidade, o recurso foi provido com a denegação da segurança. 53. Eu fechei aqui. 52. O seu voto está acompanhando. Está dizendo que acompanha. Que não merece retoque o posicionamento adotado pelo voto. É porque eu tinha fechado aqui, eu bati um clique errado e... Pelo que acompanha em toto o relator. Tudo bem. Quer ver clique errado, você vai nos anexos